Olá, vamos iniciar a nossa aula, primeira aula do módulo 3, África Aspectos Humanos. Atualmente, a população africana está em torno de 1 bilhão e 300 milhões. A África é o continente de maior diversidade de povos, o que se explica pela existência de grandes parcelas da população vivendo em organizações sociais tribais. Neste painel ao lado, vemos algumas formas de manifestação cultural africana, nas diferentes formas de vestir, pinturas corporais, adereços, arquitetura e até em suas culinárias, músicas, costumes. Sobre o crescimento populacional, entre os anos de 1750 a 1850, se passaram um século, ocorreu uma redução da população absoluta, como podemos observar no gráfico. Isto aconteceu devido ao intenso tráfico negreiro. Houve uma queda da taxa de natalidade, porque a maioria que eram escravizados eram os homens. Muitos morriam em conflitos, não deixando se escravizar, e também morriam nos navios negreiros. A partir de 1900, houve a retomada do crescimento devido à medicina preventiva e combate a epidemias. Após 1950, teve a queda da mortalidade e a aceleração do crescimento vegetativo, o que ficou conhecido, como o período da explosão demográfica. Pessoal, na página 276, nós temos um texto muito importante sobre o tráfico negreiro. No quadrinho Você Sabia? Eu gostaria que vocês lessem com bastante atenção. O tráfico negreiro incentivou várias lutas tribais. O que os portugueses faziam? Eles usavam uma tribo rival para invadir a outra e escravizá-los. Estes conflitos entre tribos rivais acontecem até hoje. A base da economia desse tráfico era o escambo, que era feito a troca de prisioneiros por armas de fogo, cavalos, aguardente, e eram trazidos, pelos europeus. A pirâmide etária da maior parte dos países africanos tem a forma dos países subdesenvolvidos. Para representar a pirâmide ao lado, foi escolhida a Etiópia. Como podemos verificar, na representação desta pirâmide, a base mostra a faixa etária de 0 a 4 anos, 9 milhões de homens, 9 milhões de mulheres, totalizando 18 milhões, uma base larga. E quando vai se estreitando esta pirâmide, indica a baixa expectativa de vida da população idosa. E sobre a distribuição populacional e urbanização? Analisando o mapa ao lado, o que percebemos? Que a população não está bem distribuída. Os espaços de maior concentração populacional estão relacionadas às antigas áreas agrícolas, em especial no Vale do Rio Nilo, e também próximo aos portos de exportação costeiras. Podemos verificar o quadro que indica habitantes por quilômetros quadrados, que abaixo de um habitante, esses vazios demográficos indicam os desertos, conforme nós já estudamos na parte da África, aspectos naturais. A maior parte das cidades africanas, em especial as da região subsaariana, pessoal, esta região é chamada assim por estar ao sul do Saara, antes chamada impropriamente de África Negra. Então, essas cidades africanas, elas tiveram a origem com a colonização europeia. 3 grandes tipos de cidades podem ser observadas. Feitorias, que são as cidades portuárias, com uma função comercial,
no período colonial, tinham grandes armazéns para a troca de mercadorias, principalmente as trocas de escravos. Ao lado, vocês podem ver Luanda, que é a capital de Angola, que foi um dos mais importantes portos de exportações de escravo durante o período colonial. Interiores. Tem função comercial, né? E se desenvolveram a partir de antigos povoados e feiras para a produção rural. É a população rural que vai para a cidade. Podemos observar a imagem de Kinshasa, a capital República Democrática do Congo. Industriais, quase todas relacionadas à exploração de recursos minerais e energéticos, área de mineração e ferro. Ao lado vemos a imagem de Dar es Salaam, na Tanzânia. A organização do espaço urbano teve influência europeia e islâmica. A influência europeia são visíveis 3 divisões: centro, bairro rico e bairros pobres. Centro, onde se encontram comércio e serviços de administração pública. Bairro rico, onde a maior parte da população é branca, e bairros pobres, concentrações precárias e habitado pela população africana negra. Já as de influências islâmica geralmente apresentam 2 divisões: Medina e Cidade Nova. Medina é o templo deles, tá, pessoal? Um núcleo antigo, criados pelos grupos religiosos, sem planejamento, com habitações pobres. E a Cidade Nova, com construções mais modernas, onde pessoas ricas se estabeleceram. Vamos encerrando esta aula. E na próxima aula, vamos dar continuidade ao módulo 3. Pessoal, peço que vocês façam a leitura das páginas 274 a 280 e façam o exercício da página 277, atividade 1. Bons estudos, até breve!